Olha, até a meia-noite de hoje, a pressão vai se voltar para aqueles que assinaram a comissão parlamentar de inquérito, que são 28. Como desses 28, talvez ali ninguém esteja tão exposto a esse tipo de pressão, até a meia-noite de hoje, eles vão fazer a conferência das 28 assinaturas e quem tiver que retirar, retirará até a meia-noite. Não retirando, em continuando o número mínimo de assinaturas e os fatos determinados contidos no requerimento, o presidente do Senado vai fazer um despacho mandando instalar ou não a comissão parlamentar de inquérito. Se ele mandar instalar, ele abre um prazo para que os líderes indiquem os representantes da sua bancada na comissão parlamentar de inquérito. Se não mandar instalar, o Senado, aqueles que assinaram, os signatários, vão ter que fazer a mesma coisa que fizeram na CPI da Covid. Pedir ao Supremo Tribunal Federal que mande imediatamente instalar a comissão parlamentar de inquérito, porque há fato determinado, claro que há, né, o Brasil todo está tendo conhecimento dele ou deles, e há o número mínimo de assinaturas. Como comissão parlamentar de inquérito é instrumento das minorias, geralmente o Supremo manda que se instale, e aí o Congresso instala, como instalou a CPI da Covid, e outras tantas que já foram também instaladas por decisão judicial. Senador, uma pergunta. Uma parte da base governista estava tentando uma manobra, ia tentar uma manobra, utilizando aquela proposta que eles tinham tido de investigação, que eles tinham reunido assinaturas, para tentar dizer, olha, a nossa tem preferência com relação à proposta que vai ser protocolada hoje pelo senador Randolfo Rodrigues e que conta com seu apoio. Como é que vocês vão tratar isso? Porque existe uma ordem de chegada de CPIs, de proposições, vão tentar juntar os dois objetivos, ou essa CPI ela acaba tendo prevalência sobre qualquer outra? Essa CPI ela acaba tendo prevalência sobre qualquer outra, evidentemente, que vai depender desse, Sakamoto, desse despacho do presidente do Senado Federal. Eles argumentam que nunca devemos fazer comissão parlamentar de inquérito coincidindo com as eleições. Mas o raciocínio verdadeiro com relação a isso é horroroso. Em outras palavras, em português claro, Sakamoto, significa dizer que durante o período eleitoral você pode roubar, você pode desviar o recurso público, porque do ponto de vista das investigações extraordinárias, são essas investigações das comissões parlamentares de inquérito, nada vai acontecer. Quer dizer, isso é um argumento desprezível totalmente. Senador, eu queria perguntar para o senhor acerca dos efeitos esperados de uma CPI, ainda mais neste momento. Eu acredito que uma boa parte da sociedade vê com alguma suspeita, com algum descrédito a própria ideia de CPI. Por quê? Porque tivemos uma CPI, a CPI da Covid, que revelou, pelo menos na minha visão, coisas muito graves no governo, mas não teve consequência nenhuma. Então, existe alguma expectativa de que a coisa pudesse ser diferente agora? Não, as consequências, elas haverão. Nós estamos vivendo, do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, uma circunstância absolutamente extraordinária, né? Nós temos um Procurador-Geral da República que não tem priorizado essas investigações. O que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid fez à luz do dia. As investigações da CPI anterior, elas se fizeram acompanhadas pela sociedade no dia a dia. Nós juntamos as provas, os meios de comunicação denunciaram fartamente essas provas,
As investigações estão andando verdadeiramente na primeira instância do Ministério Público Federal, mas é evidente que, pela circunstância, nós estamos com alguma dificuldade na Procuradoria-Geral da República. Mas, como nós sabemos, né, o procurador ele está cumprindo o mandato, há um prazo para ele sair, e essas investigações continuarão verdadeiramente. E nós esperamos que nessa investigação, se houver, se essas etapas forem vencidas, essa é uma CPI completamente diferente das demais. Quando é que você deve ter comissão parlamentar de inquérito? Quando um fato ou fatos gravíssimos acontecem e não são investigados pelos canais competentes. Quando isso acontece, você tem que investigar pelo parlamento, seja em época de eleição ou não. No Senado, 2/3 da casa renova de 4 em 4 anos e 1/3 também renova de 4 em 4 anos. Nós temos no Senado muita gente com condições de fazer essa investigação e que não serão candidatos, não estarão expostos ao processo eleitoral. Portanto, poderão ter uma dedicação exclusiva. Senador. Oi? Eu queria só falar desse ponto que ele está dizendo, o Sakamoto, porque a gente entrevistou ontem o senador Randolfo Rodrigues, e ele defendia aqui de que pessoas ligadas direta ou indiretamente à eleição, o que são quase todos, eu acho que praticamente todos, né? A gente está falando sobre políticos que não deveriam participar. Por exemplo, o senhor, neste momento, está licenciado do cargo de senador justamente para apoiar o seu filho na candidatura do seu filho. Quer dizer, o senhor está envolvido na eleição, até porque é seu filho. Como é que vai ser esse caráter político? O senhor se sente isento, por exemplo, para estar presente numa CPI do MEC, que tem como foco o governo Bolsonaro, que né, o senhor é opositor ao governo Bolsonaro, a gente sabe bem disso. O senhor se sente isento a conduzir essa investigação? Não, eu me sinto absolutamente isento, até porque eu tirei uma licença sem remuneração para tratamento de assuntos particulares para me dedicar mais às eleições em Alagoas. Não foi exatamente a eleição do meu filho, que por acaso é candidato, me dedicar às eleições em Alagoas e ao Brasil, cumprindo eventualmente alguma missão que a circunstância coloque para que possa ser cumprida por mim. Não é? E a minha volta, ela também não está decidida, isso tem preliminares, ela dependerá fundamentalmente da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando a comissão se instalará, você também não sabe, porque nós temos procedimentos burocráticos aí pela frente. Mais do que isso, nós teremos 15 dias de recesso no mês de junho, aliás, no mês de julho, 15 dias de recesso, do dia 15 ao final do mês exatamente, e o MDB é a maior bancada do Senado Federal. O MDB tem muita gente com condições de colaborar efetivamente nessa investigação. As pessoas falam meu nome, lembram meu nome, eu fico até feliz, satisfeito, mas não é necessariamente isso que vai acontecer. O fundamental é que se instale a Comissão Parlamentar de Inquérito e essa Comissão Parlamentar de Inquérito investigue a fundo, não é? E denuncie ao país o que está havendo aí nos bastidores desse governo, praticamente em todas as áreas. Para onde você se volta, você se depara com problemas escandalosos de corrupção. E o que está acontecendo no MEC é uma coisa também muito, muito pavorosa. A própria CGU fez questão de colocar num parecer que só no FNDE você tem 18 bilhões de distorção, de aplicações, no mínimo, erráticas, equivocadas, e que precisam ser investigadas e precisam ser punidas. Eu não estou falando nem da questão da robótica, que atinge o estado de Alagoas, porque o presidente da Câmara dos Deputados acabou levando para uma mesma empresa de Alagoas 76% dos recursos da robótica. Pessoas ligadas a ele, que inclusive são
candidatos a deputado estadual ou a deputado federal pela legenda do PP no Estado. Quer dizer, essas coisas não podem acontecer impunemente. Aí, Senador, sim, aproveitando... acontecendo, é você ter